Quero cumprimentar a todos na graça, na misericórdia e no amor do Senhor Jesus. Quero trazer a exposição da Palavra de Deus para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e das nossas congregações em Mossoró, em Patu, Albino Afonso, Antônio Martins e Catolé de Rocha. Hoje, no nosso dia de reunião de oração e estudo. Então vamos trazer a exposição da Palavra de Deus com o estudo número 45 do livro de Romanos, capítulo 15, versos 30 a 33. Antes de ler a Bíblia, eu quero orar. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa, Senhor, alcance os corações. Vidas sejam mudadas e transformadas pelo Teu poder. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela fortaleça o nosso conhecimento e venhamos a viver a fé que aprendemos através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ilumina nesta exposição bíblica, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto sagrado de Romanos 15, 30 a 33. Nova Almeida atualizada. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Bem, o tema da nossa exposição bíblica eu retirei para vocês aqui, que fala sobre o verso de número 30. Lutem juntamente comigo. É o tema da exposição bíblica. Bem, quero trazer uma introdução para todos vocês, a priori dos 3 versos e depois de cada um em separado, que eu escolhi para trazer a exposição bíblica. Vou falar sobre o 30, o 31 e o 32. Estarei falando para vocês e pontuando com todos vocês. Na nossa introdução inicial, as coisas estavam ficando difíceis para Paulo. E ele não perdeu tempo de buscar os meios de suavizar as suas necessidades, das perspectivas que vinham pela frente, em face às consequências e de acontecimentos que formalizaram uma expectativa quanto aos inimigos da fé, que perseguiam e o chamava de traidor da lei dos judeus. O pedido de oração aqui de Paulo para que todos os cristãos, aonde ele alcançou esse pedido de oração, eles se unissem em uma luta contra o inimigo que queria destruí-los, gerando obstáculos na obra de Deus. Os rebeldes, em sua incredulidade, jamais compreenderiam a verdade de Deus. Eles eram ensurdecidos e não davam ouvido à palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da justiça de Deus. Os judeus não queriam. Parece que Deus endureceu o coração deles, como fez com o coração dos faraós. Endureceu os corações deles para eles mesmos
não crerem no Evangelho, a igreja nascedora, primitiva, enfrentando as suas provações, suas provas, né? Paulo colocava, amados, a situação dentro da vontade de Deus, para que não fosse necessário agir com a reação própria, a vontade própria, pois não podia condizer com a reação de um cristão que passou a conhecer a verdade, que passou a conhecer o Senhor Jesus, que nos ensinou e que ensinou a todos eles a prática do amor ao seu próximo. Paulo então pedia que fosse feita a vontade de Deus e ele convocava os irmãos para orar por ele, por esses assuntos tão delicados. Portanto, vamos aí com a nossa introdução número 2, versos 30, 31 e 32. E eu quero chamar sua atenção para o verso de número 30, que fala assim, amados, a frase, lutem juntamente comigo. Queridos, quantos irmãos não têm enfrentado como Paulo, ou não têm enfrentado, ou enfrente, amado, ou viva, né, o que Paulo viveu na sua época, em função de estar à disposição para evangelizar, para pregar o plano da salvação, que Jesus Cristo veio ao mundo, meus amados, para cumprir a promessa de Deus, para libertar o homem, conceder ao homem o perdão e resgatá-lo com a salvação eterna que foi perdida no início da criação pelo primeiro homem, Adão. Conheço evangelistas que têm sofrido por aqueles que os perseguem por causa da missão de Deus, da missão de anunciar o reino de Deus, e não consegue olhar para si mesmo e não consegue vislumbrar que mais pertencentes à graça comum, como os judaizantes, que eram pertencentes à graça comum, eles não creram verdadeiramente em Deus, eles eram judeus, mas não creram no Messias. E alguém já disse que tanto faz a resposta que seja sim ou não, Deus estará respondendo positivamente. Deus está no controle de tudo. O verso de número 31, livre dos rebeldes, era o que ele pedia como um dos pedidos de oração. Teve outros, teve a ida dele para Roma, teve a ida dele para Jerusalém, muitos pedidos que ele fez aqui. E a gente vai ver aqui nesse texto como foi que desenrolou todas as coisas. Você já imaginou lutar contra todo tipo de perseguição, quer seja ela branca, aquela disfarçada do fogo amigo, de alguém que está aqui na igreja se fazendo de crente, ou, amados, a preta, algo terrível, perseguição preta do inimigo que vem enfrentar de forma terrível a igreja do Senhor Jesus. Quem entra na missão como Paulo entrou, sofre as perseguições do inimigo, que não quer que as pessoas ouçam o Evangelho, que crê, é o que acontece hoje. A proibição de se pregar o Evangelho nas escolas, já estão proibindo até nas casas. E Paulo, ele sofreu esse tipo, né? Mas ele mesmo assim não deixava de evangelizar. Ele não perdeu a oportunidade para evangelizar. Sempre evangelizou. Olha, veja bem, os rebeldes são maus. Eles agem de forma quanto mais e ficam letárgicos como os inimigos de Paulo.
que achavam que estavam com a constituição da lei e da forma intransigente em desprezar o amor da palavra de Deus. É o que a gente vê hoje. Pessoas brigando por causa de um tio, por causa de uma vírgula aí, por causa de um número, para obstacular, criar, gerar perseguições no povo de Deus. Os rebeldes ficavam enfurecidos quando sabia da notícia que Paulo estava pregando, pois os corações deles estavam endurecidos por Deus. Eles não tinham a graça especial para agir bem e agir mal com a graça comum. Olha, o verso número 32 fala sobre pela vontade de Deus. Olha que coisa interessante. O cristão somente estará seguro nesta vida se ele estiver fazendo a vontade de Deus e não a sua. Aí ele estará bem. Porque mesmo que seja como for, a vontade de Deus é boa, é excelente. Os grandes erros dos cristãos têm sido, na maioria, sempre este: procurar fazer a sua vontade. Não consulta Deus para nada, nem picuinha, nem coisa grande, nem pequena, não, de jeito nenhum. São os grandes erros. Desde a aquisição de um bem qualquer, um compromisso que seja de união conjugal e qualquer atividade secular na vida, o homem, o crente, mesmo cheio da graça especial, não procura consultar Deus e fazer a vontade de Deus. Faz sempre a sua e depois entra em situação de dificuldade. Este erro tem sido um grande prejuízo para a vida cristã. Esquecer de fazer a vontade de Deus é um atrapalho no crescimento da igreja. Se todo cristão tivesse juízo, todo crente especial da graça de Deus, ele faria uma reflexão da sua vida, para colocar tudo em ordem, para que ele faça a vontade de Deus, e não a vontade dele, mas a vontade de Deus, meus amados, né? Bem, vamos agora para o primeiro ponto da nossa exposição bíblica de hoje, de Romanos, capítulo 15, verso 30 a 33. Então vamos para o 30, agora no primeiro ponto da nossa exposição. Lutem juntamente comigo. Não é simples pedido aqui de Paulo, é entrar em luta contra a dificuldade do inimigo. Muitos, orando com certeza, passam a ter um empenho ao nosso Deus, que agirá de acordo com a sua vontade, porque Deus, amados, Ele conhece todas as nossas necessidades. Tudo que precisamos, Ele conhece. Portanto, lutando juntos, há uma confiança, há uma união de força para poder contar com tantos irmãos que se unem por uma causa missionária, de um irmão que pede oração em favor do serviço de Deus, para que seja feita a obra de Deus e que seja feita com amor para alcançar os perdidos pecadores. Vamos entrar na luta, vamos orar. A igreja é uma instituição de união que requer que seus membros vivam em união, não só no coração, mas nas intercessões que devem ser feitas, né, de todos os membros, a fim de que as dificuldades que surgem, situações difíceis que surgem pela frente, sejam resolvidas. O pedido de Paulo aqui requer que todos entrem na luta e se esforcem para anular o inimigo a todo custo que procura impedir a realização da obra de Deus. Então, o crente tem que estar unido em oração para
que a igreja avance e alcance os perdidos pecadores, se o pedido de levar Paulo para fazer missões na Espanha, que ele pediu, não foi atendido, tudo bem, que a resposta de Deus não contemplou a ida dele à Espanha, que tenha sido isso melhor para Paulo, porque era uma resposta de Deus. Às vezes aquela resposta que você recebe não, e não entende, não compreende. Ele esteve em Jerusalém, presta atenção, ele esteve em Jerusalém com os apóstolos, foi ao templo, mas enfrentou uma luta muito grande, mas Deus deu proteção a ele e o livrou dos inimigos, dos perseguidores, do sinédrio e dos judaizantes que maltrataram ele, mas diante de morrer, Deus o livrou da morte. Deus livrou na hora precisa. E o que foi que aconteceu? As autoridades mandou ele para Cesareia, isso aí, para Cesareia, ali um lugar muito importante. Ele ficou ali mais de 2 anos e ali aproveitou para escrever as doutrinas da igreja e teve a oportunidade de evangelizar o rei Herodes Agripa II e o próprio governador Pôncio Festo, ali, que ouviram a palavra de Paulo e os seus inimigos foram derrotados. Imagina, ali na presença deles estavam os fariseus e judaizantes, e na hora que eles falaram, depois Paulo falou, amordaçou todo mundo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, verso 25. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse possível de morte. Entretanto, tendo apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. Essa foi a declaração do rei. E aí Paulo teve atendida mais uma vez o seu pedido de oração, para orarmos juntos com ele. E aí ele foi para Cesareia de Filipe, em homenagem a um rei. Bem, outro ponto da luta de oração, quando Paulo deixou Cesareia, ele foi para Roma, e no meio do caminho, em Malta, o navio naufragou, e ele até orientou todas as pessoas. Ele ia preso, algemado, e ali Deus falou com ele, disse que a embarcação ia afundar, mas todo mundo ia se salvar. Então Paulo chamou todo mundo e disse, olha, vamos nos salvar todos, agora vamos o mais próximo da Bahia aí para nós irmos a nado. E Deus providenciou tudo aquilo ali. Deus foi quem fez aquilo ali. E ali ele esteve naquela localidade ali, e ali ele pregou o evangelho, foi acolhido naquela comunidade, ele foi acolhido e ali ele pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram ali. Foi mais uma vitória, amados. E a outra vitória chegou em Roma. Ele pediu oração, orem juntamente comigo para mim chegar em Roma. Chegou em Roma. E aí, lamentamos que ele não tenha ido para a Espanha, mas ele não só chegou em Roma, mas ele foi daquele crime lá dos judeus, ele foi inocentado. Então, ele foi depois morto pelos judeus, pelos romanos, por causa de outra coisa, do incêndio de Roma, que botaram a culpa dele numa perseguição feroz. Em segundo lugar, o verso de número 31, a frase livre dos rebeldes. A luta de Paulo era grande em função do que vinha acontecendo no seu ministério. Os rebeldes procuravam Paulo por todas as regiões onde ele ia, e ali anunciando o nome de Jesus.
E eles perseguiam Paulo para matar, para fazer tumulto. E esses perseguidores judaizantes, judeus, conterrâneos dele, eles agiam de forma violenta, praticando e espancando, e depois que perceberam, em certa ocasião, que ele tinha morrido, jogaram ele lá e deixou ele para lá, mas ele, Barnabé, Deus o fez reviver. Que milagre, né? Pois é, fez reviver. E ele chegou, amados, triunfantemente para Jerusalém, mas Deus protegeu a vida deles. Deus, ele agiu na vida de Paulo, retirou todos os percalços que tinha pelo meio do caminho. Às vezes, amados, ele também retira esses nossos percalços das nossas lutas, das perseguições em todas as áreas da nossa vida, nos nossos negócios. Não há dúvida que Deus protege e nos dá vitória quando nós lutamos juntos para que Deus nos livre dos rebeldes que vão contra nós. Pela graça de Deus, quem tem aprendido com a palavra de Deus vem superando os problemas que ocorrem na vida cristã, aqueles que vêm buscando Deus, orando e buscando soluções para as suas vidas. Meus queridos, o envolvimento com a fé é a melhor coisa para se vencer o inimigo. A fé. Não queira enfrentar perseguições e problemas, mesmo na obra de Deus, pela sua própria vontade, porque você não logrará isso. Pode até ter uma vitória aqui, outro lado, mas não logrará êxito. O cristão deve avaliar em sua vida, o consultar a Deus, e se for o caso, buscar as necessárias companhias e irmãos para juntarem-se com ele, para lutar contra o inimigo e vencer os inimigos rebeldes da palavra de Deus. Muitos casos de Paulo, quando era perseguido, meus amados, pelos rebeldes, inimigos da fé, meus queridos da fé cristã, em Cesareia, quando o rei Herodes Agripa interrogou Paulo e mandou que os rebeldes sacerdotes acusarem Paulo ali, aquele sacerdote vieram diante do rei, do governador, e disseram que foi coisa contra Paulo, e dizendo que ele tumultuava o povo em Jerusalém. Olha, um homem que tumultuava o povo em Jerusalém, o governo romano em Jerusalém, e se entregando, dedurando Paulo. Mas Deus usou Paulo na sua palavra. Paulo, ele usou a palavra e usou com ousadia, e ali a sua palavra foi convincente diante do rei Agripa e diante do Pôncio Festus, e ali ele falou o que tinha que falar. Ele falou que ele estava anunciando o reino de Deus, o amor de Deus, a paz, o que Deus fez com ele, derrubou do cavalo, iluminou e cegou ele, e chamou Saulo, e ele disse: quem é, Senhor? E ele então ali disse: por que me persegues? E aí ele contou o seu testemunho, como se converteu a Jesus Cristo. Olha o que é que diz o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, verso de número 28. Então o rei Agripa se dirigiu a Paulo: por pouco você me convence a me tornar um cristão. Paulo se defendeu tão bem que até o rei foi tocado por Paulo. Ele disse aqui, né? Por pouco você não me convence, né? Entendeu? E Paulo, quando discorreu sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, ele disse que mais do que o senhor, rei, conhece a história desse povo aí. Bem, vamos para o terceiro e último ponto da exposição, no verso número 32, que diz: pela vontade de Deus. Olha, o erro de Adão foi querer impor a sua
própria vontade contra Deus. E a gente sabe o que é que aconteceu. E o que deu? O que aconteceu? O que deu no que deu, não é? E complicou aí o homem errado diante de Deus se complicou e nos complicou, eu e você, e toda a descendência humana foi complicada por causa do homem. Então, Paulo, ele tinha a consciência da vontade de Deus na sua vida. Ele deveria prevalecer com essa vontade de Deus o tempo todo, em todas as suas atividades. E quantas vezes ele foi tentado a reagir contra a vontade de Deus e fazer a sua vontade diante das perseguições, das violências contra ele, o sofrimento que ele passou, mas ele preferiu a vontade de Deus, amar o seu próximo. O que não acontece com a gente? Isso no caso de um aí. Infelizmente, muitos cristãos não têm conseguido superar os seus desejos e não houve um ensinamento dado na igreja e não procura buscar um compromisso com Deus para aprender a fazer a vontade de Deus na sua vida. Uma coisa importante que o cristão deve aprender é fazer a vontade de Deus, pois muitos não têm agido desta maneira. Quantas vezes eu me avalio e percebo que passei do ponto, passei da vontade de Deus, e quando eu verifico o que fiz, eu percebo que algumas coisas, pequenas ou grandes, que eu fiz, deu errado, porque eu não busquei Deus, não tive paciência para fazer a vontade de Deus, e o certo é fazer a vontade de Deus. É lamentável que muitas pessoas amargam tantos reveses, tantas dificuldades na vida, porque se consulta com todo mundo, até com o irmão na igreja, com o pastor, sei lá com quem mais, e não consultam a Deus. Como é bom fazer algo importante para a nossa vida e para as outras pessoas, como é bom ser obediente à palavra de Deus. As coisas realizadas devem ser anunciadas para que todos possam compartilhar com alegria, pois convivemos na comunhão cristã e mais poder de sentir descansado no Senhor quando fazemos a vontade dele, pela realização daquilo que a gente fez pela vontade de Deus, pela nossa consciência que está tranquila, que fizemos o que é certo, fizemos a vontade de Deus. Eu quero concluir, e na minha conclusão, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você, precisamos seguir o exemplo de Paulo, que disse: ore juntamente comigo, entre em luta de oração comigo. Os cristãos devem sempre poder contar com o apoio dos demais irmãos para interceder a Deus por ele e interceder pelos outros, a fim de que a proteção de Deus seja feita na vida. Em segundo lugar, os cristãos, pela sua composição, não é alguém que deveria entrar em querelas, em confusões contra o inimigo da obra de Deus, mas o que ele precisa fazer é orar a Deus e pedir a Deus que livre dos rebeldes, dos inimigos, dos cristãos da graça comum. E em terceiro e último lugar, tudo que o cristão venha fazer na sua vida, para si ou para os outros, ele deve sempre estabelecer que as coisas têm que ser pela vontade de Deus e não pela vontade dele. Eu quero concluir com uma historiazinha falando sobre proteção divina.
Veja bem, alguns cristãos escoceses reuniram-se em uma montanha para adorar a Deus. Naquele período estava passando por perseguições, não podia haver cultos, e eles foram para a montanha para fazer culto. Mas quando eles estavam lá, de repente eles viram uma guarnição de soldados, talvez à procura deles, para proibir, ou souberam, para proibir eles de realizar cultos a Deus. Bem, quando o líder viu, disse: olha, ao longe está vindo ali um batalhão para nos surpreender. E aí os irmãos disseram: vamos todos orar juntos e vamos fazer o culto. E reuniram, e assim oraram muito. Quando terminou de orar, olhou para o local de onde eles vinham, uma nuvem escura apagou aquilo tudo e ninguém viu mais os inimigos, e o culto realizou-se e terminou, meus queridos, e assim Deus nos protege contra os inimigos. Essa é a ilustração da internet. Olha, que assim a gente haja diante das nossas lutas, que a gente ore a Deus e convoca os irmãos para orar. Tem pessoas que não convidam outros para orar em favor dele. Quando tem uma luta grande, ele precisa orar. Estarei lançando uma grande plantio de igreja, estarei lançando aí, convocando todo mundo para nós orar, para Deus abrir as portas. Olha, que Deus te abençoe. Amém?